estamos online! E aí galera, boa noite, mais uma vez a gente junto aqui. E olha, só uma informação muito interessante que a gente tem para vocês aqui. A partir de hoje eu trago para vocês aulas revisionais, porque na semana passada a gente conseguiu fechar nossos tópicos, né? Todos os nossos tópicos de Matemática 2. E com isso agora a gente só vai exercitar cada vez mais, porque a prova está chegando e a gente tem que estar mais do que preparado para isso, né, Exato. pessoal? Então, hoje eu trago algumas questõezinhas de revisão e a gente vai trabalhar com toda a geometria plana. Isso quer dizer que a gente vai trazer tudo que a gente aprendeu durante esse ano. Hoje eu vou trazer os primeiros assuntos, né? Aquela parte mais de ângulo, aquela parte mais inicial da geometria. E aí eu vou tentar sempre ir nesse crescente, trazendo listas e atualizando os assuntos, tá? Então, para começar a aulinha de hoje, como sempre, para não perder o costume, vamos fazer a nossa propaganda. Bom, a gente tem o nosso Instagram, @estude_com_luiz, o meu Instagram, @leotorres1. A gente tem a nossa página do Facebook, Estude com Luiz, e o canal do YouTube. Esse que aqui vocês estão assistindo, então ativa o sininho e vem com a gente, porque dia 20 de novembro está chegando e a matemática vai vir com tudo, mas a gente está pronto para derrubar a matemática. Então vamos embora, pessoal! Como hoje a nossa aulinha é revisional, a gente já vai começar com os exercícios, né? Então hoje a gente só vai exercitar, a gente vai trabalhar bastante essa nossa matemática. Bom, exercício 1, pessoal. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. Deve ser isso, né? A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, sigla em inglês para Sistema de Global, com longitude de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos. A leste do meridiano de Greenwich. Dados: 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. A representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude na forma decimal é... E aí, pessoal, eu quero transformar essa localização geométrica, né, de graus, minutos e segundos, para somente graus, só que da forma decimal. Bom, bora para o quadro trabalhar. Nessa primeira questãozinha aí, ele me deu o seguinte, são 124 graus, nós temos 3 minutos e 0 segundos. Bom, se são 0 segundos, o segundo está aí só para contar mesmo, porque ele não vai influenciar em nada. A única coisa que está me interessando aqui são esses 3 minutos. Só que se eu quero dar a resposta apenas em graus, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso transformar esses minutos em graus. Léo, mas é possível isso? Porque assim... A gente sabe que 1 minuto, né? Que 1 grau, desculpa, são 60 minutos. A gente quer relacionar os graus e os minutos. Então, olha só, eu quero relacionar o grau com o minuto. E aí eu sei que 1 grau são 60 minutos. Não é isso? E aqui nós temos exatamente quantos minutos, gente? Nós temos 3 minutos e eu quero transformar para grau. Léo, mas é menos de 60? Sim. Por isso que a gente vai ter uma representação decimal, a gente vai ter uma parte, né? A gente vai ter um número quebradinho desse aí. Como que a gente resolve isso, pessoal? Bem simples, né? A gente faz o quê? Uma regrinha de 3. Coisa básica. Reza a lenda de que na matemática o que tu não sabe, tu faz uma regra de 3 e dá certo. É mentira, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas nesse caso, é verdade. A regra de 3 vai funcionar. E aí, como que a gente resolve essa regrinha de 3 aqui, pessoal? Multiplicando o quê? Cruzado, né? Então a gente vai ter o quê aqui, ó? 60 vezes x igual a 1 vezes 3.
Bacana, Léo. Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter que 60 vezes x é igual a 3. Esse 60 que está multiplicando vai passar para o outro lado o quê, hein? Vai passar para o outro lado dividindo, não é isso? Então eu vou ter que o x vai ser 3 dividido por 60. E como que a gente faz isso, Léo? Simples, olha aqui. 60. Opa! Eu quero dividir 3 por 60, não é isso? E aí a gente vai fazer isso daqui como, hein, gente? A gente vai fazer... Bota um 0, uma vírgula e um 0, para ver se a gente consegue começar a dividir. Já dá para dividir 30 por 60? Não. O que a gente faz para continuar e conseguir fazer essa divisão? Bota mais um 0 e um 0. Agora é possível, pessoal, efetuar essa divisão? Completamente. 300 dividido por 60 dá 5. Ah, então a gente tem que 3 graus, que 3 minutos equivale a 0,05 graus. Então a gente vai ter naquela questão que essa localização é de 124 graus mais 3 minutos, que aqui eu botei segundos, desculpa, 3 minutos, que equivale a 0,05 graus. Quando eu faço essa soma, lembrando que a gente está somando números decimais, e quando a gente soma números decimais, a gente tem que ter vírgula embaixo de vírgula. Léo, mas o primeiro número não tem vírgula. Onde está essa vírgula? Depois dele. Então, 124 mais 0,05 vai dar 124,05 grau. Logo, nós vamos ter como resposta a letra B de bola. Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui nesse vídeo que a gente vai estar respondendo a vocês com o maior prazer e carinho, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente bater e ver se realmente o nosso gabarito está certinho, tá aí, letra B de bola. Então, com isso, a gente já pode passar para a nossa segunda questãozinha do dia, tá? Vamos lá. A roda dos ventos é uma figura que representa 8 eixos, 8 sentidos, que dividem um círculo em partes iguais, tá? Então a gente tem aí a roda dos ventos, não é isso? Quem estuda aí a geografia sabe, né, essa localização desses pontos certinho. Então nós temos norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste, não é isso? Se eu ainda lembro alguma coisa de geografia, é isso aí. Ó, uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com menor amplitude possível no sentido noroeste, que é o NO, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Bom, a gente tem que tomar cuidado nessa questão porque ela fala dos sentidos horário e anti-horário. Como a gente vê isso? Horário é o relógio mesmo, né? Que o relógio vai lá fazendo seu movimento, é o que a gente chama de sentido horário. Sentido anti-horário se for o contrário. Bacana, Léo, mas só que a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem um círculo, né? E esse círculo, ele tem uma volta completa. Uma volta completa equivale a quantos graus? 360, não é isso, pessoal? Então, ó, nós temos 360 graus. Vamos pro quadro, vamos pro quadro. Nós temos 360 graus, uma volta completa. E aí, a gente tem que localizar a nossa roda dos ventos aí. Diretor, localiza isso na tela para eu poder copiar. Né? Nós temos aqui, ó, o norte. Nós temos aqui embaixo o sul. Não é isso?
Nós temos aqui leste e nós temos oeste. Entre eles, a gente tem noroeste, nordeste, nós temos sudoeste e sudeste. Legal? Ah, ele botou aqui como um SE. Vai ficar igualzinho ali. Bom, inicialmente, ela está aonde? Vamos olhar aqui, ó. A lente está apontada inicialmente no sentido oeste. Ah, mas antes disso, ele disse o seguinte, que a gente dividiu esse círculo em partes iguais. Léo, mas quantas partes foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Bacana. Mas eu sei que uma volta completa tem 360 graus. Então, para começar, eu vou dividir 360 graus em 8 partes. Vai dar 4, que é 32. Sobra 4, baixo 0, 40 por 8 dá 5. Então, eu sei que cada partezinha dessa vale 45 graus. Show de bola, Léo. Então, aqui tem 45 graus. Aqui tem 45. Aqui tem 45. Aqui tem 45. 45. 45. 45 e 45. Ok? Inicialmente, a câmera está onde? No oeste, não é isso? Então, ela começa aqui. E ela vai fazer 3 transformações. Que quais são elas, gente? Primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Bom, o sentido horário é para cá, né? Porque o relógio ele gira aqui, não é isso? Ó. Ele faz isso, o relógio. Então, o anti-horário vai ser o contrário, vai ser andando aqui. Legal, então se é 135 no sentido anti-horário, 135 são quantos 45, hein, gente? São 3, né? Então, olha só. Eu vou voltar 1,45, vou voltar 2, vou voltar 3. Legal? Então, 3 no sentido anti-horário. Vamos até especificar isso, né? Para cá é anti-horário e para cá é o sentido horário. Tranquilo? Depois que foi 135 no sentido anti-horário, andou 60 graus no sentido horário. Opa, 60 graus. Temos que tomar um cuidado, né? Porque quando eu faço 60 graus no sentido horário, vai voltar 60. Mas vai voltar 45 e depois vai voltar 15 dele aqui, né? Então vai parar meio que aqui, ó, na segunda movimentação. Concorda ou não? Porque se são 60, é 1/3 do 45 que vai precisar. Vai ser esse 45 todo, mais o 15zinho daqui. Tá? E vamos para a terceira movimentação. Na terceira, vai ser 45 graus no sentido anti-horário. 45 no sentido anti-horário. Tá aqui. Anti-horário vai voltar para cá. Se vai voltar 45, vai voltar esses 15. Ó, eu vou até descer um pouquinho mais essa resolução aqui. O 360 dividido por 8, só para ele não me atrapalhar. Vai dar 45, né? Então, 45 cada pedacinho. Agora eu vou voltar... quanto que falou? 45, né? Então, eu vou voltar aqui esses 15. E daqui ainda vou precisar de mais 30. Então, eu vou voltar até aqui, ó, mais 30. Então, a gente vai estar aqui. Foi aonde finalizou. Então, aqui foi o final dele. Agora, gente, ele pediu o seguinte, para a gente fazer a menor mudança possível para voltar para o noroeste, para o NO. Eu quero ir para o NO. Gente, eu não sei se é melhor eu ir para cá ou se é melhor eu ir para cá. Vamos tentar, né? Se eu for no sentido anti-horário, se eu for sair daqui e vir para cá, ó, quantos graus eu vou andar no sentido horário? Vamos ver o horário primeiro.
No sentido horário, que é para cá, que é o do relógio, a gente vai voltar 30, depois 45, 45, 45. Então vai ser 45 vezes 3, mais 30 graus, não é isso? Beleza? Então isso daqui vai dar 135 graus mais 30 graus, que dá exatamente 165 graus no horário. Gente, vocês concordam comigo que a volta completa são 360 graus? E se o cara decidir ir pelo sentido anti-horário, ele vai ter que sair daqui e vai fazer isso, né? E ele tem que completar a volta que falta. Se aqui eu tinha andado 165, para completar esses 360, no sentido anti-horário, ele andaria quanto, hein, gente? Lembrando que tem que dar 360. Se aqui já foi 165, para 360, eu teria que voltar quanto? 360 menos 165, que vai dar exatamente 195 graus. 200, 360, certinho. Então, olha só, é melhor ele ir pelo horário ou pelo anti-horário? O que vai ser melhor para ele? Vai ser melhor ele ir pelo sentido horário. E indo pelo sentido horário, ele vai voltar 165 graus. Então vamos ver se a gente tem essa alternativa aí. Bom, 165 graus no sentido horário. Vocês podem ver que o outro, que é o 195, nem tem, né? Então, resposta letra E. Difícil, gente? Espero que não, espero que vocês estejam conseguindo, né, acompanhar esses exercícios, porque eu acho que vão ser muito proveitosos para que vocês cheguem na prova sagazes, acertando tudo, tá bom, gente? Então vamos para a questão de número 3. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha horizontal. Olha o que acontece. O peixe estava bonitinho aí. Se vocês repararem, ele estava preso pelo A e pelo B. O que aconteceu? O A, ele soltou, né? Se ele soltou, essa tela que estava aqui, ela escorregou. Ele só estava preso em dois pontos, nos pontos A e B. Como o ponto A soltou, ela caiu. E quando ela caiu, o ponto A continuou lá em cima e ela veio aqui para baixo, a tela. Né? Ela girou para baixo. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. Isso quer dizer que ele quer dar menos de uma volta para voltar com essa tela para a posição original. A forma de realocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando um ângulo D e em qual sentido, gente? Pensa comigo. Eu acho que eu ainda tenho espaço ali no quadro para a gente trabalhar isso aí. Ó, nós temos aqui, ó, vou botar aqui essa número 3. Nós temos o nosso peixinho, que está preso aqui, ó, nesse ponto A e nesse ponto B. E o peixinho, ele tá assim, ó. Eu e minhas habilidades, hein, gente? Né? Ele tem um olhinho aqui, ele tem uma boquinha, eu acho. Né? Pode voltar para mim, diretor? Quê? Não, voltar para a tela ali, ó. E aí o peixinho vai, pá, solta aqui. E o que acontece com o peixinho? O ponto A continua lá. O ponto B, ele continua aqui. Só que aí o peixinho vai ficar agora assim, ó. Não é isso? Fazendo um ângulo de 45 graus aqui. E aí o peixinho agora ficou aqui, ó, todo troncho, de cabeça para baixo. Né, com o olhinho dele aqui.
a boquinha dele aqui. Olha aqui o que a gente tem. Agora pode trazer para mim. Ó, para eu voltar esse peixinho para a posição dele, eu quero saber se é melhor a gente vir por aqui, né? Vir por aqui ou ir pelo outro lado. Bom, vamos pensar juntos aqui, pessoal. Se o peixinho voltar aqui, ele volta 45. Não é isso? Depois, quantos graus ele ainda vai ter que girar aqui para chegar na posição correta ali dele? Porque se ele vir para cá, ó, ele vai ficar deitado. Ao contrário, não é isso? Se ele vai ficar deitado ao contrário, a gente vai ter o seguinte, que só aqui ele já andou 45 e depois ele vai ter que andar mais quantos graus para ele chegar lá em cima e virar completamente? Ele vai ter que andar mais quanto? O que vocês acham? Nós vamos ter que andar aqui 45 e depois a gente vai ter que girar aqui mais 90 graus, não é isso? É só a gente pensar onde estava o ponto A. O ponto A, ele estava aqui. Não é isso? Ele estava preso aqui no topo do peixinho, né? Onde está o olho. Não, minto. Ele estava preso nesse rabinho dele aqui. Não é isso? Se eu for no sentido horário, ele vai ter que voltar 90 mais esses 45 aqui, não é isso? Por quê? Ele vai voltar aqui, meio quadro, depois vai voltar um quadro inteiro. A gente sabe que o plano cartesiano, né, o eixo trigonométrico, ele é dividido de 90 e 90. Para ele voltar aqui para o quadro dele, ele vai ter que andar esses 45 e depois vai ter que andar mais 90. E aí ele volta para a posição inicial dele. Então, se ele vai andar mais 45 graus, vai andar 45, e depois vai precisar andar mais 90, ele vai voltar 135 graus. Bacana? Porque eu sei que cada quadrante tem 90 graus. Legal, Léo, mas e aí? E aí que esse sentido é o sentido o quê, pessoal? Horário. Então esse peixinho vai ter que voltar 135 graus no sentido horário. Léo, e se ele fosse pelo anti-horário, daria? Daria. Só que se ele está andando 135 no horário, no anti-horário ele vai andar o que falta para completar o 360, que daria 225 graus, e aí ele andaria muito, né? Então vamos para o nosso slide para conferir a nossa resposta. Nós temos aqui exatamente 135 graus no sentido horário. Deu para entender, pessoal? Volto a afirmar, qualquer dúvida é só deixar um recadinho aí pra gente, tá bom? Vamos para mais um exercício, porque tá bom esse negócio, né, de poder fazer exercício. Porque geralmente quando tem teoria e tem exercício, a gente acaba ficando com um tempo um pouco mais curto para os exercícios, mas agora tá tudo lindo. Vamos lá, gente. Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre os pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. Reflexão, gente, é espelhamento. Rotação é você girar em torno de algum ponto, tá? A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. Bom, eu tenho o nosso coraçãozinho ali com aquele pontinho A dele. Primeiro ele sofreu o quê, pessoal? Uma reflexão no eixo X. Então ele espelhou em relação ao eixo X. Depois ele sofreu uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com centro de rotação no ponto A. Depois ele sofreu uma reflexão no eixo Y. Depois uma rotação de 45 graus no sentido horário, com centro de rotação no ponto A. E por último, sofreu uma reflexão no eixo X. E ele quer saber qual é a posição final dessa figura, gente.
Então a gente tem que ter muito na nossa mente essa ideia do horário e anti-horário. E da reflexão, da rotação e dos ângulos que a gente faz isso, né? Bom, vamos pro quadro, não tem jeito. Exercitar é ir pro quadro, vamos embora. E esse tipo de questão, gente, não tem jeito. A gente tem que desenhar todas as posições para que a gente possa entender. Porque senão a gente acaba se perdendo em alguma coisa bem boba. Deixa eu apagar logo o quadro todo, gente. Vamos ganhar esse tempo conversando aqui. Porque como ainda tem mais 3 questões, a 4, a 5 e a 6, a gente vai precisar de espaço. Se o diretor não me expulsar antes... Expulsa nada não. Vamos lá, para que dê tempo da gente chegar até a 6ª questão aí. Ó. Peraí que eu tô quase, hein, gente? Tô quase. Nós temos o seguinte. Diretor, deixa aí na tela para mim, porque eu vou precisar ir acompanhando passo a passo. Essa é a 4, né? Que a gente tá. Beleza. Nós temos aí o nosso coraçãozinho com esse ponto A aqui. Nós temos os nossos eixos X e Y. Vamos lá, a primeira transformação que ele sofreu foi uma reflexão no eixo X. É como se o eixo X fosse o nosso espelho. Se ele é o nosso espelho, o que acontece? Eu vou espelhar esse coração em relação a esse eixo X. Espelhar quer dizer o quê? Inverter, né, gente? Então ele inverte aqui, ó. Esse ponto A vem para cá e esse coração passa a ser assim. Concordam? Que a gente aqui tem um espelhamento em relação ao eixo X. Depois ele fala que a gente tem o seguinte. Volta aí para o nosso slide. Rotação de 90 graus no sentido anti-horário com centro de rotação no ponto A. Gente, lembrando, para cá, horário, não é isso? E para cá, anti-horário. E a gente vai ter uma rotação no sentido anti-horário de 90 graus. Então esse coraçãozinho que está aqui, o centro de rotação é o A. Isso quer dizer o quê? Que o ponto A é onde ela vai girar em torno. Então o coraçãozinho ele vai girar ou para o horário ou para o anti-horário em torno desse ponto A. Se é 90 graus a gente tem que entender que é isso, né? Se está aqui, vem para cá. Isso daqui é 90 graus, cada quadrante. Então o nosso coraçãozinho, se vai andar 90 graus no sentido anti-horário, isso aí. Então ele vai vir para cá, 90 graus. Então ele vai fazer isso, ó. E vai continuar aqui com o ponto A. Beleza? Dúvidas? Deixa um comentário aí. Depois a gente tem o que aí? Qual é a próxima transformação? Reflexão no eixo Y. Agora o espelho não é mais o X. Agora o espelho é o eixo Y. Então o nosso coraçãozinho que está aqui vai ser redirecionado para cá, ó. Vai ser espelhado para cá. Show? Bacana, Léo. E depois, qual é a próxima transformação que a gente tem que fazer? Tararararam. Vamos lá para a tela. Rotação de 45 graus no sentido horário, com centro de rotação no ponto A. Opa, agora eu quero rodar 140... Eu quero rodar 45 graus, só que no sentido horário. Horário é para cima, né? Vai girar para cá. Vocês concordam comigo que se girasse 90, esse coraçãozinho ia ficar em pé? Né? Se é 45 graus, ele vai ficar meio que aqui na diagonal, né? Ele vai fazer isso, concordam? Não necessariamente ele vai cruzar esse eixo X, não, tá? É porque o desenho acabou ficando muito próximo. Então pode ser que... Tá? Pode ser que ele só esteja assim. Porque é como se aqui fosse o 90, né? Ó. 45 está aqui no meio do caminho. Tá? E por último, o que ele quer que a gente faça, pessoal? Depois de fazer essa rotação de 45 graus,
ele quer que faça uma reflexão no eixo X. Eu quero pegar isso daqui e espelhar no eixo X. Se eu quero espelhar esse coraçãozinho aqui, ele vai ficar aqui, né? Ó, o A vem pra cá. Vamos botar de azul, porque aí a gente finaliza aqui. O ponto A vem pra cá. E ele vai fazer mais ou menos isso, né? Espera aí. Ele tá mais deitadinho aqui. Só pra ficar mais inclinadinho. Só abaixa aquele AH e o H que tá cortando. Ah, tá. Vamos lá. Gente, só para vocês se ligarem, aqui é o horário, né? E aqui é o anti-horário. Bom, se agora a gente vai espelhar, a gente vai fazer isso aqui, né? Ele vem para cá e ele faz aqui. Ele tá meio que na diagonal do 45 graus ali. Logo, gente, qual é a resposta final dessa questão? Depois de todas essas transformações, o que aconteceu aí com esse coraçãozinho? Vamos lá para as opções. Vamos lá para o nosso slide. A gente tem ali, ó, A, B, C, D e E. De cara, a gente tem ali certeiro a letra C. Se o diretor puder jogar aí rapidinho o quadro, vocês podem ver que ó, a letra C é idêntica ao que a gente chegou ali como resposta. Pode trazer de volta aí para o nosso slide. Beleza, gente? Beleza. Então, ó, são questões que envolvem ângulo, né? São questões que... Essas questões, gente, o Enem gosta muito. Gosta muito de trazer esse tipo de questão, que é uma questão que ele quer saber se você tem noção de posição, né? De posições geométricas. Ele quer entender se você sabe se localizar no espaço. Então são questões bem interessantes e bem importantes. E aí a gente precisa saber muito sobre ângulo e essas localizações espaciais. Vamos lá para o exercício 5, ainda temos tempo, né? Vamos lá então para o exercício 5. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião aí que partiu de Brasília DF sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião AII, agora eu entendi o AI, eu estava aqui matutando o que era esse AI. Ele pegou um avião AII que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em algumas das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo A2, ao partir de Brasília DF. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semirreta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Bom, nós temos aí o nosso mapa. Olha que maravilha. Bacana, né? Nós temos uma geografia no meio da nossa matemática, né? Vamos pensar aí, pessoal, o seguinte. Primeiro a gente tem que localizar esses estados aí que ele está falando. Para depois a gente tentar entender quais são essas semirretas e essas ligações que eles estão fazendo, tá? Bom, vamos aqui para o nosso quadro. Mas eu vou precisar da nossa cola aí, né? Bom, nós temos aqui um ponto 4, não é isso? E nós temos o Distrito Federal, Brasília aqui. DF. Beleza? Bom, vamos voltar aqui o slide rapidinho. Primeiro, o que acontece? Ele saiu de Brasília,
para Belém. Beleza. Então essa é a ligação que a gente vai fazer aqui. Espera aí que eu voltei o slide aqui. Belém é o 4. Ele saiu do Distrito Federal e foi para Belém. O 4, então, é Belém. Ok? Nós temos agora que ele vai fazer o seguinte. Espera aí. Um passageiro pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém. Bom, 135 graus no sentido horário, pessoal. Presta atenção aqui. A gente já sabe, cola até aqui da outra questão, ó, que o sentido horário está aqui. 135 graus, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Ele passa de 90 graus, não é isso? Ele passa de 90, concordam? O 90 estaria aqui. Se a gente fizesse aqui um eixo cartesiano, a gente teria um 90 aqui, concordam? Se é 135, ele faz isso daqui, ó. Ele vem no sentido horário, ó, e faz 135. Ele vem aqui na metade, porque 135 é 90 com 45. Então, beleza. Já nos guiamos aqui. A gente pode tirar essas linhas guias. Então, a gente tem o seguinte, que esse ângulo aqui é o ângulo de 135 graus. Beleza, Léo. Vamos voltar aí para o nosso slide para a gente ver o mapa. Espera aí. Ó. Se eu faço um ângulo de 135 graus, aonde que eu passo? Eu passo nas cidades 13 e 10. Concordam? E aí a gente vai ter o que aí? Vou ter que voltar para o slide. 13 e 10, né, que são as cidades que estão ali, são Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nós temos aqui Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Show de bola. Aí o que ele diz aqui? Vamos voltar mais um slide aqui. Opa, pera aí. Ó. E pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, fez uma conexão e embarcou em um avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário. Agora, anti-horário, pessoal, a gente vai ter... peraí. Forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2, a partir de Brasília. Então, ele está falando de Brasília. Se a gente está falando de anti-horário, ele vai voltar 90 graus, não é isso? Então, ele vai seguir, né? Ele vai seguir 90 graus no sentido anti-horário. Anti-horário, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir para cá, ó, fazendo 90 graus. Então, é como se aqui a gente tivesse agora um ângulo de 90 graus. Show? E aí ele vai fazer, sai daqui ou do Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro, para ir para uma cidade dessa aqui. Volta aí o slide rapidinho só para a gente ver se acabou isso daí. Forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2, a partir de Brasília DF. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela... Fez uma conexão em... Bom, gente, vamos para as opções agora. Vamos para o próximo slide. Se ele foi para 90 graus, ele foi ali, pessoal, para o lado... Ou para o lado 8 ou 9, né? Mas eu acredito que 90 graus vai estar ali mais para o 9, né? E o 9 a gente está vendo que vai ser o que ali, pessoal? Salvador, né? Então, pessoal, ou o cara saiu de Brasília, desculpa, ou ele saiu de Belo Horizonte ou ele saiu do Rio de Janeiro.
E ou ele chegou em Salvador, ou ele chegou aqui, eu acho que é Natal. Volta aí o slide para mim. Essa questão geografia, gente, não é meu forte, hein? Então, olha só. A gente só tem 2 opções que tem Belo Horizonte. Não tem nenhuma que tem Rio de Janeiro. Então, ele saiu realmente de Belo Horizonte. E ele chegou aonde? Nós temos aí, eu acho que Curitiba e nós temos Salvador, não é isso? Vou ter que pedir o diretor para voltar o slide novamente. Curitiba é o número, gente, 12. O 12, ele tá onde aí no nosso gráfico? Cadê? Vamos catar o 12. O 12 tá para baixo. Santa Catarina. Então, ó, não é o destino dele, ele tá indo lá para cima. Então ele só pode ter saído aonde? Da onde? De Belo Horizonte para fazer uma escala onde? Em Salvador. Logo, a alternativa correta, letra B de bola, pessoal. Vamos ver se bate o nosso gabarito. B de bola. E aí eu preciso saber, não tenho mais tempo, tô sendo expulso. Pessoal, então fica mais uma questãozinha aí para vocês brincarem um pouquinho. Tem a questão de número 6, é isso. Espero que tenham gostado dessa primeira aula de exercícios. E agora é só isso, gente. Só pancada para chegar no Enem, todo mundo satisfeito com tudo que a gente trabalhou aqui, tá bom? Então fiquem com Deus, uma ótima semana e até semana que vem. Valeu!